Ele sempre repetia que o filho o desafiava todos os dias. Dizia isso como quem carrega um peso antigo, desses que não começam de uma vez só, mas que se acumulam aos poucos silenciosamente, até se tornarem quase parte da rotina. A verdade é que aquele pai já estava cansado muito antes das discussões começarem. Carregava pressões, contas, expectativas, falhas, e carregava também uma herança emocional que ele nunca quis passar adiante, mas que, sem perceber, começou a escorrer pelos gestos, pelo tom e pelo silêncio. O filho, por outro lado, era um universo prestes a explodir, adolescente, cheio de perguntas, cheio de inseguranças, cheio de coisas que sentia e não sabia nomear. Cada emoção parecia grande demais. Cada frustração parecia o fim do mundo, e cada tentativa falha de ser compreendido virava irritação. O pai via apenas a irritação. Não via o pedido por trás. Não via o me escuta. Não via o me enxerga. Só via a superfície. Só via o impacto, nunca a origem. As discussões começaram pequenas. Uma palavra fora do lugar, um tom de voz mais alto, um olhar atravessado. Mas emoção não respeita tamanho. Ela cresce quando não é acolhida. E cresceu nos dois. Cresceu no pai, porque ele se sentia desrespeitado. Cresceu no filho, porque ele se sentia invisível. E quando dois mundos feridos se encontram, nenhum deles consegue explicar onde começou a dor. Apenas tentam sobreviver a ela. Certo dia, o pai chegou em casa exausto, com o corpo pesado e a cabeça cheia. Encontrou o filho sentado no sofá, disperso, distante. Tentou falar. Não conseguiu. Tentou perguntar como ele estava. A resposta veio fria, curta, e o pai reagiu no mesmo tom. Foi um choque pequeno, mas suficiente para acender algo maior. O clima ficou tenso, espesso. O silêncio se espalhou pelos cômodos como um vento gelado. Naquela noite, depois de outra discussão sem sentido, o pai percebeu algo que doeu mais do que qualquer palavra. Pela primeira vez, o filho não revidou, não argumentou, não levantou a voz. Apenas baixou a cabeça e ficou quieto. O pai, por um instante, achou que aquilo era vitória. Mas quando ele se afastou, sentiu algo quebrar por dentro, porque o silêncio daquele menino não era paz. Era desistência. Nos dias que seguiram, o filho começou a desaparecer dentro da própria casa. Não falava no café da manhã, não sentava para jantar, se trancava no quarto, e o pai passava pelo corredor com a sensação de que, a cada dia, o filho estava um passo mais longe. Era como perder alguém que ainda estava ali. Como segurar a areia nas mãos e ver tudo escorrer entre os dedos. O pai tentava se convencer de que era apenas uma fase, mas o peito dele sabia. Não era só isso. Era mais profundo, mais sério, mais urgente. Uma madrugada, algo fez o pai acordar. Um pressentimento, um aperto, uma intuição. Ele se levantou e, sem acender as luzes, caminhou até o quarto do filho. A porta estava entreaberta e ele viu o menino sentado no chão, encostado na cama, com o rosto escondido nas mãos. Não era um choro explosivo. Era um choro abafado, do tipo que dói mais porque foi segurado por tempo demais. O pai ficou parado na porta por alguns segundos, sentindo um monte de memórias desabarem sobre ele. Lembrou das vezes em que respondeu duro demais, das vezes em que não teve paciência, das vezes em que confundiu dificuldade com desobediência. Então ele entrou devagar, sem fazer barulho, e se sentou ao lado do filho. Não disse nada, apenas ficou ali. Porque às vezes a presença é tudo o que resta quando as palavras falham. Depois de longos minutos, o filho respirou fundo, enxugou os olhos e, sem olhar diretamente para o pai, disse: "Eu só queria que você me visse." Aquelas palavras atravessaram o pai como um golpe silencioso. Era simples, era direto, era dolorosamente verdadeiro. Ele percebeu que passou tanto tempo tentando controlar, corrigir,
ajustar, proteger, que esqueceu da coisa mais básica: perceber, enxergar, escutar, estar. O pai colocou a mão no ombro do menino, um toque tímido, quase inseguro, mas sincero, e ficou ali, sem pressa, sem julgamentos, sem defesas. A partir daquela noite, algo começou a mudar. Não de forma mágica, não de forma perfeita, mas de forma real. O pai começou a falar menos e ouvir mais. Começou a respirar antes de reagir. Começou a perguntar: o que está acontecendo dentro de você, em vez de por que você está fazendo isso? O filho, com o tempo, começou a confiar de novo, a abrir pequenas janelas no silêncio, a mostrar suas dores aos poucos, como quem testa se finalmente está seguro. Eles começaram a construir uma ponte feita de pequenos gestos, do cafés juntos, de caminhadas curtas, de diálogos que demoravam, mas vinham. A casa, antes pesada, começou a respirar de novo. Não porque o problema desapareceu, mas porque agora havia espaço para a verdade. Havia espaço para o medo. Havia espaço para o amor que sempre existiu, mas estava escondido atrás de tudo que eles não sabiam dizer. O pai entendeu que um filho que desafia quase sempre está pedindo algo que não sabe pedir. Que a dificuldade é, muitas vezes, uma tentativa de conexão. Que por trás de cada resposta atravessada existe um coração assustado tentando encontrar lugar no mundo. E que a presença verdadeira vale mais do que qualquer conselho. Hoje, ele repete para si mesmo, com gratidão e arrependimento misturados: meu filho nunca quis me vencer. Ele só queria ser visto. E talvez alguém na sua casa esteja pedindo exatamente a mesma coisa agora.